A paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, vamos fazer um comentário sobre a lição de número 4, chamado A Mordomia da Família. Nosso texto áureo, que encontra-se em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A verdade prática que diz assim: a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. A leitura diária, que encontra-se em Gênesis 2, verso 18, Deus não aprova a solidão. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, monogamia e heterossexualidade, o padrão de Deus para o casamento. Gênesis capítulo 12, versículo 3, em Abraão Deus abençoou todas as famílias. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, quem não cuida da família é pior que o infiel. E Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz, filhos criados na doutrina e admoestação do Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe, né, que encontra-se em Josué, capítulo 24, versículo 14, e em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Nossa lição aqui tem o destaque de 3 tópicos: a família no plano de Deus, a mordomia da família e a família cristã sob ataque. Nós vamos aqui fazer algumas ponderações, alguns comentários sobre esse tema, sobre a família. A família é uma instituição estabelecida por Deus que, na sua infinita sabedoria, deu tarefas específicas para cada membro. Os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a sua igreja, e esse amor é sincero, puro e constante. Apesar de todas as famílias apesar de todas as falhas que ela tem, também estão inclusos a segurança, a proteção, a provisão para as necessidades espirituais e domésticas. As esposas devem ser submissas ao marido como são ao Senhor, respeitando a sua posição de líder e acatando as suas decisões, desde que não sejam contrárias aos preceitos divinos. E também os filhos devem honrar os seus pais, obedecê-los, respeitá-los, ajudá-los, tanto materialmente, né, e não proferir contra eles palavras maldosas. Os pais devem amá-los e ensiná-los o temor do Senhor e os seus caminhos. E, se cumprirmos todas as nossas obrigações, estaremos preservando então a família de terríveis ataques e ameaças deste mundo que está dominado pelo pecado, dominado por Satanás. Para que a família resista a uma sociedade corrompida, ela precisa viver em amor, em unidade, cultivando o hábito de servir a Deus continuamente. Então, é muito grande a preocupação com a preservação da família nos últimos tempos, né? Devido a, a um crescimento, né, de deterioração progressiva da sua estrutura, tanto sócio como moralmente, bem como seus valores em geral. Né? A família foi instituída por Deus no princípio, através de Adão e Eva, e o primeiro casal, a primeira família, a instituição mais forte na Terra para impedir o avanço do declínio, né, dessa deterioração do casamento e da família, ou seja, Deus orientou a Adão e a Eva para que multiplicassem, né, vivessem em harmonia, no sentido de dois serem um, ou seja, estabelecendo então um relacionamento monogâmico, desde quando o homem escolhe uma mulher e uma mulher escolhe o homem para viverem juntos, constituindo filhos e assim formando uma família,
né? E tendo a bênção de Deus, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Mas observe que nós vemos nos dias atuais muitas coisas que estão sendo impetradas, né, para um afastamento desse princípio, né? Então, nós temos que entender que nós somos mordomos da instituição da família. A família é uma antiga instituição da raça humana. Ela é a única instituição criada por Deus antes da entrada do pecado no mundo. O homem, como criatura de Deus, era a mais distinta obra de toda a criação, mas diz a Bíblia que ele estava só. Então Deus, vendo essa situação, fez-lhe então uma adjuntora, né? Então o Senhor fez a mulher, né, dando-lhe características distintas do homem para que ambos procriassem e propagassem o gênero humano através da família. A família ela deve ser protegida e também preservada. Instituída por Deus, a família deve ser preservada contra toda a possibilidade de enfraquecimento e dissolução. A família representa a unidade básica e de suporte da sociedade, como podemos comprovar em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 1 ao 12, e também em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1 ao 12. A família como uma muralha moral e espiritual contra essa degeneração social. São muitos os elementos corruptores que agem contra a família. Deus estabeleceu então princípios básicos e vitais para a manutenção da família, os quais dão o equilíbrio necessário para a sua preservação. O primeiro princípio é o princípio da união entre o homem e a mulher mediante o matrimônio, né? Então, nós devemos observar que a relação é de um homem e uma mulher, ou seja, macho e fêmea, né? Ou seja, pessoas de sexos opostos unindo-se e gerando filhos. Uma procriação é aquela ordem que Deus estabeleceu. Vocês vão multiplicar-se, reproduzir-se sobre a terra. Pois bem, a mordomia cristã para a família, ela requer que os seus membros conheçam as responsabilidades de cada um. A administração familiar começa pelo pai, depois pela mãe, e cada qual cumprindo o seu papel. Dessa maneira, os princípios básicos de administração da vida familiar, né, que foram estabelecidas por Deus na sua palavra, e ao instituir a primeira família na terra, a partir do primeiro casal, prossegue então a doutrina da família até o final da Bíblia, administrando as responsabilidades conjugais, né? Ou seja, a vida conjugal deve apoiar-se no amor, que é o sólido fundamento de um bom relacionamento conjugal, como podemos comprovar no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 25. Cultivando esse amor na vida conjugal, né, um lar cristão regido pelo amor, não vai haver espaço para ciúmes doentios, atitudes frívolas, agressões físicas, palavras grosseiras. Ninguém vai magoar o outro, né? Já que ambos, marido e mulher, homem e mulher, né, pelo casamento formam então uma só carne. Então, no relacionamento conjugal deve existir a intimidade com respeito mútuo para que a união conjugal não se desmorone facilmente. O amor é evidente e demonstrado entre os cônjuges, cria então um ambiente de felicidade e tranquilidade entre ambos dentro do lar, né? Então, podemos ver que dentro dessa questão do relacionamento tem que ter um sentimento primordial, que é o amor, mas também deve-se enfatizar o diálogo, a confiança, a cumplicidade, o carinho, a renúncia, o respeito, a compreensão, que são pontos fundamentais que vão estar dentro dessa convivência de duas pessoas, né? O casal que se preocupa com o melhoramento do seu casamento procura então resolver as suas dificuldades e buscar ajuda e aconselhamento dos seus líderes na igreja. O casal deve administrar também os seus problemas
de ordem conjugal e emocional, de modo a haver uma reciprocidade e satisfação mútua. A função do marido como autoridade na vida familiar, Deus que estabeleceu um padrão de autoridade dentro da família, ou seja, todos os membros da família estão sob a autoridade do cabeça, apontado por Deus, que é o homem. O padrão divino é esse: Cristo como cabeça do marido, o Senhor da família, como está descrito na Epístola aos Coríntios, capítulo 1, ou primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, né? É, Efésios, capítulo 5, versículo 23, o marido, o cabeça da mulher e dos filhos, como está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e a esposa, parceira e ajudadora do marido como autoridade compartilhada na criação dos filhos. Os filhos submissos e obedientes aos pais enquanto estiverem sob a sua autoridade no lar. Então, toda tentativa para melhorar ou modificar o padrão divino da família termina em fracasso, pois o padrão divino adapta-se a todas as culturas, porque é universal e atemporal. Então, Deus estabeleceu o homem como cabeça, a mulher como ajudadora, né? Não pode haver essa inversão, até porque a ordem é Cristo como cabeça do homem, o homem como cabeça da mulher. Ou seja, há uma ordem de obediência, de submissão, mas com respeito, cada qual obedecendo a sua função, né, que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o casal está debaixo de uma autoridade divina, é Deus acima do homem e da mulher. E quando há um matrimônio, então todas as atitudes do casal devem estar coerentes e em obediência àquilo que Deus estabeleceu para ambos, pois Deus disse que ambos seriam uma só carne. Então, nessa questão, um não pode magoar o outro. Existem questões, discussões, problemas, mas são discutidos dentro do diálogo, de uma compreensão, para que haja a resolução daquele problema e que ambos possam caminhar juntos, convivendo juntos e assim ter um lar feliz e criar também os seus filhos numa harmonia e numa obediência à palavra de Deus. Nós vemos aqui, né, dentro de uma conclusão, que o cultivo da vida espiritual é indispensável dentro da família. Cabe ao homem, que é o chefe da família, conscientizar-se do seu papel de sacerdote do lar e conduzir a família à experiência da salvação, cultivar a vida espiritual dentro do lar e conduzir a família à participação na vida da igreja. São atitudes positivas. Essas atividades, né, na igreja, através da escola dominical, a interação na vida da igreja, entre outras atividades, trarão frutos positivos para a família, né? Então, nós temos que ver que tudo que é relacionado à família, né, deve estar debaixo da orientação da palavra de Deus, pois Deus quem instituiu, né, este relacionamento, né, este casal, formando assim uma família juntamente com os filhos, né, para que possam viver em harmonia, glorificando a Deus em todo o tempo, né? Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.